Olá, eu vou estar explicando para vocês hoje sobre dois fenômenos conhecidos como El Niño e Laninha. São fenômenos com uma periodicidade não definida. A gente ainda não conseguiu compreender quando ou de quanto em quanto tempo acontece, mas é um fenômeno muito importante e que afeta praticamente todo o globo terrestre. Mas para explicar sobre esse fenômeno para vocês, eu vou demonstrar como seria uma situação normal em que esses fenômenos não estão acontecendo, porque fica mais fácil de compreender o motivo e as consequências desses fenômenos serem tão importantes. Então, numa situação normal, a gente tem aqui, eu vou só esboçar para vocês, a gente está trabalhando aqui, vou dar para azul, vou dar aqui para o azul. A gente está trabalhando aqui nessa região do Pacífico. Aqui a gente tem, vou acordar também, mas não tem problema. Aqui a gente tem a Austrália. Eu deixei ela bem evidente porque vai ser um ponto importante para o estudo da gente hoje. E aqui a gente tem a nossa América do Sul. A gente está bem aqui, pessoal. Pelo menos eu estou por aqui. Vai que alguém está viajando aí. Mas beleza. Então, para esboçar um período normal, uma coisa que está sempre acontecendo, digamos assim, acontece todo mês, são os ventos alísios. Então, o que são os ventos alísios? Eles são resultado da ascensão de massas de ar e elas convergem das zonas de alta pressão, que vem dos trópicos, que é o 23 Sul e o 23 Norte, para regiões de baixa pressão, que é aqui a nossa linha do Equador. Então, são ventos esses que têm essa certa inclinação, então, meio que eles sopram para o oeste, quase, né? Vamos dizer que ele vem aqui, por exemplo, do sul e vai em direção ao noroeste, e do norte ele vai em direção ao sudoeste, podemos falar assim. E esses ventos, eles acontecem em todo o globo, mas ele é muito evidente aqui na região da América Central e também aqui na América do Sul. Então, esses ventos alísios, eles são descritos bem pela célula de Walker. Eu vou colocar aí uma imagem para vocês da célula de Walker, que aí vocês vão conseguir perceber de onde são essas zonas de alta e de baixa pressão. Além disso, em períodos normais, nós também temos a corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt, ela vem aqui do sul, pessoal. Então, se ela está vindo daqui, o que tem aqui para baixo? Uma região muito fria, né? A gente sabe que aqui para baixo a gente tem o Polo Sul. E essa corrente de Humboldt, essa corrente que eu estou me referindo aqui, é de água, tá? Ela vem com uma temperatura bem baixa. E essa região aqui, a gente sabe que é uma região quente. Inclusive, as águas dessa região, elas são águas quentes. Então, quando a corrente de Humboldt, eu vou escrever aqui para vocês, quando a corrente de Humboldt, isso. Quando a corrente de Humboldt chega, o que acontece? A gente tem, eu vou desenhar em vermelho, mas a gente sabe que a água não é vermelha, tá? É, as massas de água quente aqui dessa região, elas ficam por cima. E essa massa, essa água que vem com a corrente de Humboldt, ela se aloca por baixo, porque ela é fria. Então, ela é menos densa do que, quer dizer, ela é mais densa do que essa água que a gente já tem aqui nessa região. Então, quando os ventos alísios sopram, essa massa de água quente que a gente tem aqui, ela acaba, vamos dizer, descendo. Claro que ela não está descendo, mas vamos dizer descendo. Então, a massa de água fria, que eu vou colocar aqui em azul, a massa de água fria sobe nessa região e a de água quente, ela vem aqui para a região do leste da Austrália. Então, aqui a gente vai ficar com águas frias e aqui a gente vai ficar com águas quentes. Deixa eu apagar isso daqui. Opa, Austrália pode ficar aí, Austrália. Apagar essa setinha só. Isso. Então, com isso, o que acontece? Aqui a gente vai ter uma região que acontece esse junto um fenômeno, né? A gente pode chamar, que é uma região aqui entre Peru, Chile, que é a ressurgência. E aqui também a gente vai ter uma região. Então, aonde essa massa de água quente ficou, o que acontece? A gente tem muita evaporação, né? Aqui, nessa região, a gente vai ter mais chuvas. Então, aqui no leste da Austrália, a gente vai ter alagamentos e muita chuva, muita chuva.
E aqui, nessa região oeste, aqui nas costas do Peru, Chile, a gente vai ter as águas mais frias. E o que acontece quando as águas estão mais frias? A gente tem maior concentração de oxigênio. E com a maior concentração de oxigênio, então mais O2, o que acontece quando a gente tem mais O2? É mais acúmulo de matéria orgânica. E mais matéria orgânica significa também mais peixe. Então, essa massa aqui de água gelada nessa região, ela também afeta o Brasil, porque a gente acaba tendo um pouco mais de chuva na região Nordeste e um período mais seco e mais frio aqui na região Sul e Sudeste. Então, isso é a característica de um período normal, em que esses fenômenos não estão acontecendo. Agora eu vou mostrar para vocês como que é quando esses fenômenos acontecem. Então, agora explicando como é essa dinâmica do clima em período de El Niño. Só para deixar claro, o El Niño é um fenômeno que a gente ainda não tem conhecimento da periodicidade dele. Mas, geralmente, quando ele acontece ali por volta do final do ano. Até tem uma curiosidade sobre isso e eu vou falar já já. Então, o El Niño, ele se trata de um fenômeno que acaba enfraquecendo aqueles ventos alísios que eu tinha mostrado para vocês. Então, os ventos alísios antes, que tinham força para soprar as águas quentes daqui para a Austrália, eles não vão mais conseguir fazer isso, porque o El Niño enfraquece a força desses ventos alísios. E com isso, vai mudar aquela dinâmica do clima que a gente tinha compreendido antes. O que vai acontecer? Aquele fenômeno de ressurgência, que era então a água fria subindo aqui e se alocando nessa região da América do Sul, não vai acontecer. E aquela água quente que vinha aqui para a Austrália, causava bastante chuva, não vai acontecer também. Então, aqui, em quase todo o Oceano Pacífico dessa região, a gente vai ter águas quentes. E aqui nessa região da Austrália, a água vai estar um pouco mais fria. Então, para a gente aqui na América do Sul, vou citar mais especificamente esse pessoal aqui do Peru e do Chile, foram eles que acabaram dando esse nome de El Niño para, para esse fenômeno. Porque, na época, eles viam que quando chegava perto do período de Natal, era quando isso daqui acontecia. Então, os peixes meio que sumiam. Então, eles interpretaram que isso era como um castigo vindo do menino Jesus, do El Niño, tirando meio que esses presentes deles devido à história católica que é contada. Então, depois foi se descobrir que era um fenômeno de caráter científico e está sendo estudado até hoje. Mas então, se aqui a gente ficava com essa massa de água quente que ocasionava isso, o que acontecia aqui na Austrália? Essa massa de água fria continuava por aqui e causa seca nessa região leste aqui da Austrália. Então, o volume de chuvas dessa região cai muito e a região fica com uma umidade muito baixa. Já vou falar aqui para a gente, no Brasil, em geral, o que vai acontecer? A gente vai ter a MEC, que é a massa equatorial continental, que ela é formada aqui na região amazônica, porque é que geralmente quando a gente tem os ventos alísios mais fortes, se você perceber, então, esses ventos alísios eles empurram, né, meio que eles impedem a MEC de descer para a região sul do nosso país. Então, com esses ventos alísios mais enfraquecidos, então a MEC vai conseguir descer para a região sul e sudeste. E a região nordeste, ela vai ter menos chuvas e a pressão nessa região vai aumentar. Então aqui vai aumentar também a seca. E se a MEC consegue descer para a região sul e sudeste, a MEC ela é uma massa de chuva, né, uma massa de água bem quente e bem úmida. Vai trazer muita chuva aqui para a região sul e sudeste. Em 2010, mais ou menos, um pouquinho ali para frente, talvez, São Paulo estava com uma crise hídrica muito grande, principalmente na região da Grande São Paulo, eles praticamente iriam ficar sem água, não iam ter abastecimento de água na casa ou iriam ter que beber uma água suja. Mas nesse ano, por sorte, foi um ano de El Niño. Então a MEC conseguiu descer lá da região amazônica e chegar aqui na região sudeste trazendo muita chuva. Foi o que conseguiu reencher os reservatórios dessa região. Agora, se tratando do período de Laninha, ela é uma oposição bem clara ao El Niño. Então, o que acontece? Os ventos alísios que a gente tinha aqui, eles vão se intensificar
Então, os ventos alísios vão estar muito mais fortes, o que vai intensificar o que acontece no período normal. Então, o que que vai acontecer? Aquele fenômeno de ressurgência que a gente tinha aqui vai voltar a acontecer, ou vai acontecer até com mais força, porque em período de laninha, a gente tem um aquecimento aqui das águas, das águas do Pacífico, num geral de meio grau. Então, se aqui a gente vai acontecer o período de ressurgência, que a gente já viu como é, o que que vai acontecer? A gente vai ter mais pesca aqui nessa região. Aqui no leste da Austrália, a gente vai ter chuvas e enchentes mais intensas. Então, a gente vai ter muita chuva nessa região aqui do leste da Austrália. E aqui para a gente vai ter muito mais chuva na região nordeste e um período de seca, um período de frio bem mais intenso na região sul e sudeste. Então, é isso, porque a Laninha é uma oposição clara aos acontecimentos durante o fenômeno do El Niño. Então, em períodos normais, a gente tem os ventos alísios soprando dos trópicos em direção à linha do Equador. Vou colocar agora em formato geral, pessoal. A gente tem os ventos soprando dos trópicos na direção do Equador, empurrando as massas de água quente dos oceanos ali da região do Pacífico para o oeste, essas águas quentes, e fazendo com que a água que vem lá do sul do globo emerja, então aqui na costa oeste da América do Sul, tornando a água mais fria. E no período de El Niño, isso não acontece. E acontece também, tanto nos dois, mudanças no clima, dinâmicas do clima tanto na Austrália como na nossa região, que é as que eu citei mais, como afeta todo o globo. Eu vou mostrar aí para vocês. Não é 100% confiável, digamos assim, porque, como eu disse, o El Niño ainda é um fenômeno que a ciência está tentando aprender. Mas em estudos que a gente tem até agora, demonstram que ele afeta a dinâmica do clima de todo o globo. Então é isso, pessoal. Eu tentei aí mostrar para vocês um pouco sobre o que é esses dois fenômenos, do que são esses dois fenômenos, e eu espero ter ajudado. Agradeço pela atenção e até a próxima.